Mais de boa. Mas tá pegando no seu, meu filho? Dá choque. Tá mais baixo aqui. Aqui baixou um pouquinho, né? Não é. Não abaixa Não, não. meu bem. Baixa muito, abaixa não. Boa noite, Mari. Seja bem-vinda. Boa noite, Mari. Pai Deus te Senhor. abençoe. Pai Senhor, Alan, seja bem-vindo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece, Luciene, Valdivino, sejam bem-vindos. quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Paz, Isabel, você tava rindo de nós, né? Você tava rindo da Freda, da Linda. Oi, Pai Senhor. Quando você Fala hoje, sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Vai louvando, meu Esse filho. tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidades pra você. Verdade, Alan. Juntos somos mais fortes. Estamos juntos. Seja bem-vinda, Giovanni. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir.
tá linda. Se Deus quiser. A Nau vai achar ela horrível. Tô esperando. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde. A nossa live é uma conversa, é uma reunião de família, uma reunião de amigos, uma reunião da igreja. Um momento de orar, receber, de ler a palavra e dividir. A nossa live é um momento ao qual nós temos aquele momento de estarmos juntos. Seja bem-vinda, prima. Deus abençoe. Um momento de nos encontrarmos, um momento de descontrairmos, ouvir uma boa música, ouvir um bom louvor. Eu estou tentando ser eclético, tocar todos os ritmos. E que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Hoje eu vou tratar um assunto que nos traz esperança. Saudações. A quem você gostaria de saudar? Que legal, né? A abertura da minha esposa. Eu quase não falo o nome dela. O nome dela é Edinalva. Ela é bacharel em teologia, educadora cristã e também a minha ajudadora na Igreja Cristã Evangélica de Nazário. Que Deus abençoe, meu bem. Amém. Te dê a paz e a graça. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos começar a dar início. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está no Salmo 116. O versículo 1 e o 2, para a gente dar início a essa palavra, para a gente guardar no coração também. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocar-lo-ei enquanto eu viver. É tão maravilhoso nós termos um Deus que nos ama, né? Ele mostrou por nós um amor primeiro. Morreu na cruz, mandou seu filho, morreu na cruz para nos salvar. E ele fala aqui. E esse texto, Davi fala: eu amo o Senhor, porque Ele me ouve a minha voz e as minhas súplicas. O Senhor nos ouve. O Senhor está atento a nós, às nossas súplicas. No Salmo 121 diz que Ele não dorme e Ele não dormita. Ele está todo o tempo olhando para nós, nos abençoando. Que você possa nessa noite confiar nesse Deus tão grande, que tem um amor tão grande por você. E que você sinta esse amor também por Deus, por Jesus. Que você queira Ele, invoque Ele enquanto você viver. Davi fala que eu invocar-lo-ei enquanto eu viver. Enquanto nós vivermos, nós vamos invocar e vamos adorar o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Coloca sua vida, seu coração. Eu quero orar por você, pela sua família. Vamos orar. Levante a mão aí onde você está e invoque o Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus. Nos mostrou um amor tão grande, Senhor, entregando a vida do Senhor para nos salvar, para nos amar, para nos abençoar. Como somos gratos, ó Senhor, como somos gratos, Jesus. Obrigado, Senhor, pela salvação, pelo teu grande amor. Nós queremos te agradecer, ó Pai. Queremos invocar o Senhor nessa noite, ó Deus. Invocar o teu poder, invocar a tua graça, a tua misericórdia para nós, ó Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada pessoa, Senhor, que está prestando culto agora a ti nessa live, que está vendo, ó Pai. Vem estar abençoando, Deus, abençoa o coração. Que o teu Espírito Santo venha tocar em cada coração nessa noite, trazendo a alegria da salvação, ó Pai, trazendo vida, esperança, perseverança nos teus caminhos. Visita a família, Senhor, de
cada um, trazendo saúde, trazendo provisão, trazendo salvação para os lares dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Em nome de Jesus, Senhor. Fica conosco, ó Pai, nos abençoe. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, usa o Teu servo, ó Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado, o Senhor nos ampara, o Senhor olha para nós, o Senhor ouve a nossa voz, ouve as nossas súplicas e supre as nossas necessidades. Nós queremos te agradecer, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos louvar. Vamos ouvir e louvar Amém, com mais uma Jesus. música. E logo após eu estarei trazendo a mensagem. Estaremos conversando um pouco com a palavra. Tá bom? Confio em ti, Gislaine Rodrigues. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aquele que dos altos céus se inclina pra escutar alguém tão falho como eu, me resgatou sem merecer. Reconheces quem eu sou, És maravilhoso. mesmo sendo quem tu és. Infinito é teu amor, na escuridão me livra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Declare Senhor. isso a Ele. Confio em ti, minha
orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo sustento, obrigado pela fidelidade, obrigado pela justiça, obrigado por este tempo, Pai, que o Senhor reservou a todos os humanos no planeta Terra. Tempo para olharmos para nós mesmos e reconhecer quem nós somos, para sim amar nosso próximo e amar ao Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou falar um pouco sobre saudações. Eu falei sobre a apresentação de Paulo, a carta de Tito, na terça-feira. E hoje eu vou falar da apresentação de Tiago. E a apresentação de Tiago traz algo tão maravilhoso que eu aprendi que existem duas funções físicas no povo de Israel descrito na Bíblia, que é a função centrípeta e a função centrífuga. A função centrípeta é quando Israel saía de todos os lugares para se reunirem. Existe até hoje para o Israel político, para o Israel islâmico, o Ramadã. Diz que todo islâmico tem que conhecer pelo menos uma vez na vida Israel. Uma vez na vida fazer a peregrinação. Naquela época o povo de Israel servia a Deus. E tinha a função de se reunirem na Páscoa, na festa dos pães asmos, e assim várias outras festas que aconteciam. Esse povo vinha de todos os lugares, todas as tribos, se reuniam, festejavam e voltavam. De repente, o Messias vem. E o povo que começou a crer no Messias, que começaram a aceitar, que começaram a ser chamados de homens, mulheres do caminho, mais tarde cristãos, vai para a função centrífuga, que é de dentro para fora. Então aqueles que eram Israel, dentro de Israel, são perseguidos. Um dos perseguidores é Paulo, mas tinham vários outros. Cada região tinha os seus opressores, pessoas que dominavam. E João fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então muitos eram libertos das suas práticas religiosas infames, idólatras, práticas religiosas adúlteras. Ou vocês nunca ouviram falar do Templo de Atenas, onde as prostitutas serviam aos homens que ali iam como adoração a deuses? Então Jesus veio e colocou fim em tudo isto. E aquele povo que começava a acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, esse povo teve que sair. Teve que centrifugar. Teve que pegar descendo. E esse povo acreditava em um Deus que estava em todos os lugares, em todo o tempo. Assim como nós acreditamos hoje. Então, assim como Paulo, Tiago ele começa descrevendo a deidade, a paternidade, o poder, a quem ele servia, que era a Deus e a Cristo. E ele fala assim, escrevendo a carta, ele fala assim: Tiago, para que não houvesse dúvida de quem estava redigindo, Tiago,
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é mais interessante em quase todos os escritores das cartas? Seja bem-vinda, irmã Joana. Deus abençoe. O mais interessante é que todos eles nomeavam. Talvez a única carta que não tenha uma paternidade pré-definida seja Hebreus. Mas as outras, ou é Paulo, ou é Tiago, e aí vai. Mas o interessante é que eles falam, eu, Tiago, é como se você fala assim, eu, Tiago, sou servo de Deus e Jesus Cristo. Mas o interessante é que essa geração que vivemos, da década de 80 para cá, deixou de ser serva. É uma geração de ordens, decretos. E quando agora recebe o decreto, estão indignados. Não podem ser com a gente. Nós não podemos estar diante dessa cadeia. Mas o interessante é que os grandes homens, profetas, apóstolos, escritores da Bíblia, eles compactuam com algo chamado servidão. Somos servos de Deus a qualquer e em qualquer instância, circunstância ou período. Então Tiago, assim como Paulo, ele fala, olha, eu sou o servo. Quem vos escreve sou eu, Tiago. E é engraçado que a carta de Tiago é uma carta com endereço para todos os cristãos de todos os tempos. É uma carta de um testemunho pessoal, mas também de um testemunho universal. Ele trata de questões que nos ensina dia após dia a ouvir mais e falar menos, a amar mais e desprezar menos, a fazer mais e cobrar menos. Hoje eu passei o dia inteiro, eu estava mais cedo, eu mando uma oração individual para cada um da igreja. Então sempre eu dou uma prévia, eu converso com a pessoa na oração, ela é individualizada para a pessoa, não é algo para grupo. Então eu falo, Otto, que Deus te abençoe, eu te trago uma mensagem hoje da parte de Deus, assim, e trago um versículo para toda a igreja, como uma devocional para todos. Se escutarem aquele 1 minuto, 1 minuto e meio da minha oração, vão escutar um oi, um abraço, a palavra de Deus e uma oração. E hoje eu falei de Mateus 5,10, que todo aquele que morrer pela justiça, defendendo a justiça, batalhando pela justiça, herdará o reino de Deus. E você sabe quem é a justiça? É o Jesus Cristo, o Messias. É exatamente aquele ao qual servimos. É justamente aquele ao qual Tiago diz ser servo. Então eu estava com um pensamento nesse texto, com um pensamento nesse prefácio, com um pensamento nessa saudação de Tiago, lendo aquele versículo para as ovelhas aqui da Igreja Cristã Evangélica de Nazário, e pensando, como eu posso ser servo neste momento, como eu posso ser servo nesta estrutura que está sendo montada, como eu posso ser servo com o coração aberto, com a mente aberta,
para não pecar, não julgar, não desestruturar a mim e a minha família, como eu posso ser servo? Aqui e agora. Aí aonde você está, como você pode ser servo? Parece tão fácil a palavra servir. Na época que eu estudei no seminário, quando eu fiz teologia, bacharel em teologia, Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, CTCEB, o subtítulo ou o slogan é Formando Líderes Servos. Hoje eu nem sei como que é. Muda a administração, já passou 2 reitores. Eu não sei como que está agora. Confesso para vocês que eu não sei se tem um slogan. Talvez se tiver até algum pastor assistindo, depois no YouTube, pastor André Pires, entrem lá, se inscrevam, assinalem o sininho, compartilhem essa mensagem. Se tiver algum pastor assistindo, coloquem lá se tem algum slogan. Então o slogan traz líderes servos. Ser servo, irmãos, não nos compete a sermos bobos. Ser servos não nos coloca na posição de bocós. Ser servo não nos coloca na condição de aceitar tudo de todos. Ser servo é saber exatamente a quem servir. Ser servo é compreender quem é o nosso Senhor. Ser servo é compreender que acima da nossa competência tem alguém, e é bem visível e estabelecido, alguém a quem devemos nos reportar. É exatamente isso que Tiago fala. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O filósofo Silvio Santos, um dos maiores apresentadores que o Brasil tem de televisão para a família. Às vezes ele peca em algumas coisas, como apresentador, para a família cristã, mas ainda é um bom entretenimento em comparação com alguns outros. Ele diz que um líder, ele tem que saber o caminho que ele está andando, porque senão ele é bombardeado de informações e ele sai do seu alvo. Parece que Tiago aqui, ele fala assim, nessa carta, eu sei em quem tenho crido. Eu sei a quem eu sou servo. Povo de Israel, vocês têm acreditado em quem? Vocês têm sido fiéis a quem? A sua fé está estabelecida na areia ou na rocha? A sua casa está onde construída? E aí vem o que eu quero dizer para vocês sobre saudações, que é a segunda parte. Ele fala assim, vou ler todo o versículo agora. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão centrífuga, saudações. Parece que assim como as 12 tribos daquela época, assim estamos nós hoje como cristãos. Dispersos, proibidos de aglomerações, proibidos de cultuar, proibidos de nos reunirmos nos templos,
mas nada nos separa da visão, do poder, do amor, da presença de Deus. E é exatamente isso que Tiago aqui, na carta universal, na carta ao qual ele escreve, muitas das vezes até exortando, desafiando a nossa psique, a nossa humanidade, as nossas fraquezas. Ele reconhece que Deus, Ele está em todos os lugares. E é tão interessante que quando ele escreve as 12 tribos, ele prega para nós hoje. E o reconhecimento, talvez não pensado, de Tiago, alcança a cristandade de hoje através da saudação da servitude. Você é servo? A que ponto? Quanto? Quanto você suporta sofrer, se alegrar? Porque o suportar, irmãos, ele tem sido colocado apenas na posição do sofrimento. Mas o suporte, a parte de suportar a alegria. Uma vez eu li uma reportagem de uma apresentadora do telejornal da Band, alguma coisa Vilas Boas, casada com, se não me falha a memória, Joesley Batista. Uma mulher casada num contexto trilionário, muito dinheiro. Não quero aqui definir competência de como surgiu ou não, isso não é da minha conta. Estou falando da reportagem. Então, na reportagem, um dia ela falou o seguinte, que chegou no marido dela e falou assim: meu bem, a partir de hoje eu quero colocar o combustível no meu carro. Porque quando eu for falar sobre o preço do petróleo no telejornal, eu quero saber o quanto que ele vale. Ela ganhava até o carro com tanque cheio para andar, sem saber com o que estava gastando e como estava gastando. Ela chegou no seu limite em pedir para poder colocar o combustível no seu próprio carro. Talvez nós achamos que suportar é só aflição, choro, ranger de dente, mas também temos que saber suportar a alegria. Porque é na alegria que se mostra o verdadeiro cristão. Porque na necessidade, somos capazes de tudo, irmãos. Somos capazes até de enganar, mentir, roubar, que são coisas de Satanás. Na aflição, na dor, eu já vi pessoas chegarem no pátio da igreja, no gabinete, com pedidos. Já vi até um camarada levar na conversa um carro embora. Mas na alegria, eu vi muitos crentes verdadeiros desviarem do caminho. Vi muitos pastores deixarem ministérios. Vi muitos pais de famílias perder o seu bem mais precioso, esposa e filhos. Porque não suportaram conviver com a alegria do dia a dia. Então, Tiago, ele olha e fala assim: olha, eu sou servo, eu suporto por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus, todas as coisas. A fé que eu tenho, eu mostro em trabalho. A minha vida anda com palavras boas. E assim ele vai colocando tantas coisas na sua carta, que serve como exemplo para nós hoje.
tenho visto pastores, conversado com pastores, tenho visto igrejas lutando para suportar esse tempo. E fico aqui imaginando quando ele fala as 12 tribos que se encontram na dispersão, que estavam dispersas, estavam distantes, estavam sem comunhão, estavam em terras distantes, na aflição, na vontade de estar enraizadas, unidas. A saudade que aquele povo estava da sua casa, da sua terra, da água do Nilo, da água que assim matava a sede, saudade das oliveiras, saudade das videiras, das árvores de figo, saudade daquele clima, do frio, do calor, saudade dos seus líderes. Mas eles tinham uma única certeza, que de Deus eles não precisavam ter saudades. Porque Deus estava com eles, aonde eles estivessem. Creia que você suportando todas as coisas, sendo servo, Deus está com você a todo o tempo, irmão. Amigo, companheiro de estrada. Deus está contigo. Ele é Deus todo-poderoso. Nas mãos dele está todo o poder. Eu li uma frase que dizia assim no Face. Se não me engano, foi o pastor Gessé Batista, que está na cidade Fazenda Nova, que postou. Falou assim: se o povo está espantado com esse vírus, imagina no dia do arrebatamento da igreja. Imagina no dia do arrebatamento da igreja. Como vai ser esse povo? Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, nas mãos de Deus está todo o poder. Assim como também Ele sabe de todas as coisas. Como não ser servo de um Deus assim? Que também está em todos os lugares. A palavra diz que não devemos deixar de congregar, como é o costume dos nossos antepassados, porque a congregação faz com que nos mantenhamos vivos, faz com que nos aprimoramos na fé, amadurecemos na fé. Paulo coloca a congregação como o deixar as coisas de meninos e sermos agora maduros, homens, e termos responsabilidades de homens. Mas também não podemos deixar, irmãos, de entender que este momento ao qual a igreja do Senhor passa é um momento de estabelecermos as nossas fronteiras espirituais. Entender que na dispersão, aquele povo não deixou de se alegrar. Aquele povo não deixou de sofrer. Mas acima dessas duas coisas, não deixaram de crer. Não deixaram de aceitar. Não deixaram de estabelecer o altar do Senhor por onde andavam. Esses dias agora eu estava assistindo um canal do YouTube. Eu não vou falar nome, porque eu não sei se pode render alguma coisa. Mas é uma filha e uma mãe. Uma filha mentirosa e a mãe sempre contradizendo o que ela fala. E a mãe olhou para ela e falou assim: você não tem vergonha, fulana, de mentir na frente do altar? Aqui tá
A senhora tá não sei outra santa, tá não sei quem, não sei quem. Você não tem vergonha? E aquilo no coração da mãe, que ali tá a filha brincando, fazendo piada, e a mãe, já de idade, talvez está ali mesmo sentida com aquela circunstância. Mostrou a sua fé naqueles santos. Mas em muitas ocasiões, os cristãos dessa época não mostram a sua fé quando têm a oportunidade de falar que Jesus Cristo é o Senhor, assim como Tiago fez. A primeira coisa que ele estabeleceu para todas as eras, para toda a cristandade, é que ele era, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas moram ou trabalham ou estudam e nunca são conhecidos como evangélicos, como crentes, como salvos, confessos de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, pastor Ivanei. Deus abençoe, meu irmão. Então parece que Tiago aqui nesse momento nos ensina na saudação aquele povo que está disperso, as nações, as 12 tribos que estão dispersas, a reconhecerem e a estabelecerem o altar para Cristo, o altar para Deus. Olha, vocês aonde estiverem, não deixem de ser servos, não deixem de estabelecer, não deixem de crer que Deus está aí com vocês. Parece que é isso que ele fala aqui, somente nesse versículo 1, na saudação de Tiago em sua carta. Olha, vocês que são das tribos de Israel, nunca deixem de construir o seu altar a Deus Altíssimo. E saibam que o Messias veio e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor que me ajudou a fazer a cirurgia bariátrica, um dos anjos que me ajudou, o pastor Francisco Jacó, da cidade de Anápolis. Ele trabalhava na União Evangélica, vez ou outra. Deus te abençoe, pai. Guarda uma maçã para mim. Aqui não está tendo maçã esses dias, não. Então, ele falou, conheceu um jovem da igreja que eu pastoreava em Anápolis. A irmã Joana conhece o jovem. E esse jovem estudando administração na União Evangélica. Aí um dia esse pastor chegou e falou para ele assim: Rafael, qual que é a sua religião? Pastor da igreja cristã evangélica, pastor Francisco Jacob. Ele falou: eu sou da cristã evangélica do Paraíso. Ele falou: rapaz, você não tem vergonha na cara, não? Eu já estou convivendo com você aqui quase 5 anos e você não fala que é crente, rapaz? Toma vergonha! Eu vou ligar para o seu pastor. E ele ligou mesmo. Ligou para mim e falou: fulano só diz que era crente aqui na universidade porque eu perguntei. Irmãos, triste realidade, hoje nós sorrimos. Esse menino foi uma bênção na minha vida. É um crente, depois dessa circunstância, firmou na igreja. Ele assumiu um cargo de importância na igreja e foi meu braço direito até o dia que eu pastoreei lá. O último dia, o último minuto, ele estava junto comigo. Pedra 80. Mas ele teve que ser balançado por aquele pastor para acordar. Será que todos nós não estamos sendo assim balançados por Deus? Será que esse vírus, será que os decretos... Irmãos, o que nós estamos passando na cidade de Nazário, eu agora tive o privilégio de passar uns dias com a minha família na beira do Rio do Peixe, na Viúva, perto do Araguaia. Tive no Araguaia, a mosquiteira maluca, mas o Rio do Peixe, bênção.
Todas as cidades que eu passei, principalmente na volta, que eu voltei com mais tempo, estão fechadas. Então não é só aqui Nazário, não é só o estado de Goiás, não é só o país Brasil. Isso é o mundo inteiro. Uns países estão sofrendo menos, outros mais, talvez até mesmo pela sua fé, até mesmo pela sua servidão a Deus. Então eu tenho convicção que o que Tiago faz aqui, conversando com esse povo, o que aquele pastor fez com o meu irmão em Anápolis, Deus está fazendo com toda a população mundial. Está olhando e está balançando esse planeta e falando: eu sou Deus. Vocês não são maiores do que a mim. O poder de vocês não é maior do que o meu poder. A vontade de vocês não é maior do que a minha vontade. Sejam servos. Abaixem as vossas cabeças. Abaixem os vossos topetes. Já são uma nação, já são uma população mimada. Saiba que eu sou Deus. É isso que eu encontro nessa questão doutrinária do vírus. Líderes que estão dando ordens a Deus, ludibriando, roubando, mentindo. E eu aqui não estou colocando somente os líderes evangélicos, não. Eu estou colocando líderes de ordem, classe e social toda. Chegamos num tempo que não temos em quem confiar. Então Tiago, para que não haja dúvida, não haja questionamento, ele começa a sua carta dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que todo aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Eu imaginava e via claramente nesse versículo que permanecer até o fim era estar ali numa igreja, frequente na igreja, fiel na igreja, e ainda continuo vendo. Mas acima da igreja está o dono da igreja. Acima da igreja está o cabeça da igreja. Acima da igreja está o dono da videira, o tronco mestre. E se nós não formos servos, neste momento, você pode ter certeza, que quando voltar, e se voltar à normalidade das coisas, não seremos servos da mesma forma. Se a palavra de Deus é espere, não é hora de andar. O povo de Israel, toda vez que desmoralizou a palavra de Deus, eles pagaram. Nunca se esqueçam que o mesmo Deus da época das 12 tribos é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo Deus. Não existe barganha, não existe nenhum tipo de descontrole da parte dele, não tem como negociar com ele. O que ele decreta está decretado.
As alianças que ele faz, ele não rompe. Não é à toa que Jesus Cristo fala: todo aquele que o Pai me der, de maneira alguma o lançarei fora. Todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Erga a cabeça? Não. Abaixa a cabeça. Olhe para você. É época de autoconhecimento. Não é à toa que Tiago fala assim, que uma língua é como o leme de um navio. Tão pequena. Direciona ou afunda. No caso do ser humano, direciona ou mata. Então não é hora de olhar a vida do vizinho, de olhar a vida de fulano, ciclano. É hora de olhar para você. Você sabe por quê? Porque a salvação ela é individual. E se amanhã você pegar o Covid e morrer, quem vai prestar conta da sua vida não é o seu vizinho, não é o seu pastor. Pastor vai de tabela, mas para inferno é você que vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Então pega o exemplo aqui agora de Tiago e terça-feira o mesmo exemplo de Paulo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A nós, tribos de Israel dispersas, saudações. Então agora eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento que passamos, ó Pai, que essa mensagem venha de encontro aos corações por onde ela for. Amém, Jesus. Que pessoas, criaturas, servos, possam fazer uma introspectiva e mudar os seus caminhos. E saber que contra o teu desígnio não existe poder. Contra a tua vontade não existe contra-vontade. Esteja com a minha vida, esteja com a vida da minha esposa que está aqui do meu lado. Esteja com a vida do meu filho, oh Pai. Nos entregamos ao teu ministério, nos entregamos à tua chamada. Sim, ó Deus. E que o Senhor possa nos honrar como família. Assim como também entrego, Pai, todas as famílias da Igreja Cristã Evangélica de Nazário e todas as famílias que estão nos assistindo, que assistiu a live por um tempo, Pai. Que elas possam também ser abençoadas da mesma forma. Amém, Senhor. Senhor, dê direção ao teu povo. Sim. Dê amor ao teu povo, a liberdade de te servir, acreditando que o Senhor está em todos os lugares. Pai, que esta noite possamos construir ou limpar o nosso altar de adoração ao Senhor. Que aqui em casa possa ser Betel, que na casa dos meus ouvintes possa ser Betel. E que aonde 1, 2 ou 3 clamar pelo teu nome, que o Senhor os abençoe, meu Pai. Sim, Pai querido. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Quer falar alguma coisa? Deus abençoe cada um, que o Senhor esteja com vocês, abençoando a noite, que seja uma noite de paz, de bênção, e que possamos, né, cada dia reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e fazê-lo conhecido. Amém? Amém. Uma boa noite, fiquem com Deus. Um abraço do tamanho do Brasil. A minha vontade é que tudo isso se normalize. Amém. Hoje eu passei um Glória a dia Jesus.
a mensagem de hoje, primeiro ela falou ao meu coração. Hoje eu até falei para a Nalva assim, Nalva, tem hora que parece que a gente é um peso. Parece que está pesado para os outros. E ela falou assim, não podemos fazer nada. Deus escolheu assim. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com a sua vida. E que você possa crer que o melhor de Deus é sempre estar nos átrios, no centro da vontade dele. Amém. Vamos descansar no Senhor, como diz uma irmã querida. Não podemos impedir o agir de Deus, né? Então, vamos descansar e confiar no Senhor, que Ele está conosco. Eu fico aqui contando os minutos para chegar nesse momento para me interagir com vocês. Quando passa um irmão aqui na porta e chama aqui, eu vou lá, acho muito bom. Tá difícil de ir nas casas, pessoas estão com medo. Sábado eu tenho uma visita pré-agendada e conforme vai surgindo eu vou indo devagarzinho em quem eu tenho confiança. Também sou do grupo de risco. Com muita precaução, né? Tomamos as precauções. Álcool, máscara, evita algumas coisas. Então, orem por nós como pastores. Assim como todo o quadro ministerial da ICEB, ore, você não conhece, ora assim, Senhor, proteja os pastores da ICEB, proteja os pastores da Assembleia de Deus, proteja os pastores da Presbiteriana, da Batista. Senhor, proteja os pastores. Amém. Muito eu tenho visto falar sobre a oração pelos médicos, enfermeiros. Glória a Deus, vamos orar por eles sim. Mas também temos que orar por tantos outros. Frentistas de postos, atendentes de mercado, atendentes de farmácia. Então tem muita pessoa que está trabalhando. Meus dedos chegam a estar dando calo. Minha mão chega a estar doendo de tanto escrever e aconselhar. Então que Deus abençoe, que Deus esteja com vocês, aonde vocês estiverem. A única coisa que eu tenho convicção, nada disto, nem eu, nem minha esposa, nem meu filho, nem vírus, nem governo, nem justiça, nada é maior do que Deus. Nada é maior do que Deus. E é a Ele a quem estou confiando. Desde o dia que me converti, a minha vida e a vida da minha família. Faça isso também você. Um abraço do tamanho do Brasil. Tchau. Tchau, a paz. Que Deus esteja contigo. A paz do Senhor. Fui.